Nesta aula nós vamos falar sobre o sistema de transmissão. Qual é a função do sistema de transmissão? O nome é bastante sugestivo. Transmissão transmite. Transmite o quê? A força motriz gerada pelo motor até as rodas. Repetindo, o sistema de transmissão tem por função transmitir a força motriz gerada pelo motor até as rodas. Vamos conhecer algumas das principais peças do sistema de transmissão. Nós temos aqui como primeiro personagem o motor. O motor não é uma peça do sistema de transmissão. Ele foi colocado aqui só para a gente entender que tudo começa nele. A força motriz foi gerada pelo motor. E essa força precisa chegar até as rodas. E o sistema de transmissão fará isso. A primeira peça do sistema de transmissão tem o nome de transmissão. É o conjunto aqui representado pela cor verde, onde nós temos aqui várias engrenagens que proporcionarão ao veículo maior força ou maior velocidade, dependendo da sua necessidade. Aqui representado na cor azul, nós temos a caixa de transferência. Caixa de transferência ou caixa de mudanças é onde a alavanca de marchas atua, trabalhando diretamente na mudança dessas engrenagens encontradas dentro da transmissão do veículo. Outra peça desse sistema é o cardan, ou eixo cardan, também chamado de árvore de transmissão. Essa peça verde que liga a caixa de transferência ao diferencial, essa peça vermelha. Já vi perguntar em prova. O que liga a caixa de transferência ao diferencial? O eixo cardan, ou árvore de transmissão. Outra peça são os semi-eixos. Observem, aqui representado na cor vermelha nós temos o diferencial. Vou fazer aqui a circunferência do diferencial para a gente entender exatamente onde estão os seus limites aqui. Do diferencial até as rodas, nós temos dois semi-eixos. Um semi-eixo lá, outro semi-eixo aqui. Para quem não conhece, talvez pudesse pensar que entre as rodas houvesse apenas um eixo ligando uma roda à outra, mas não é assim. Entre as rodas nós temos o diferencial. E do diferencial até as rodas nós temos os semi-eixos. A próxima peça que nós vamos conhecer é o diferencial. Nesse caso, diferencial traseiro, porque ele está localizado entre as rodas traseiras. Nós temos também o eixo dianteiro, que vai da caixa de transferência até o diferencial dianteiro. Aqui, essa peça vermelha é o diferencial dianteiro, que fica entre as rodas dianteiras, mostrado aqui no nome para vocês. Diferencial dianteiro. E aqui o eixo dianteiro, que eu mostrei para vocês, está entre a caixa de transferência e o diferencial dianteiro. Claro, da mesma forma que entre as rodas traseiras nós temos os semi-eixos, aqui na frente também. Semi-eixo aqui, semi-eixo aqui. Então, apresentadas essas principais peças, peço a vocês, desconsiderando aqui o motor, porque não é uma peça do sistema de transmissão, eu peço a vocês que tentem memorizar essas peças, porque é comum em prova questões pedindo para você marcar qual peça faz parte de qual sistema. Então vamos tentar fazer essa relação. Sistema de transmissão, nós temos a caixa de transmissão, a caixa de transferência, o cardan, semi-eixos, diferencial traseiro, eixo dianteiro e diferencial dianteiro. Nesse slide, nós podemos ver a representação do veículo com tração nas quatro rodas, que foi justamente o que nós apresentamos no slide anterior. Veículo tração nas quatro, onde nós tínhamos o diferencial traseiro e o diferencial dianteiro. Neste caso, apareceu também o diferencial central, que vai proporcionar ao veículo uma diferença de giro entre as rodas do eixo dianteiro e traseiro. No mais, as peças são as mesmas. Nós temos aqui o motor, representado pela cor verde,
a transmissão, que é a caixa com as engrenagens, o diferencial dianteiro, o diferencial central e o traseiro. Esse é o característico tipo de tração nas 4 rodas. Aqui nós temos um veículo com tração apenas nas rodas traseiras. Essa tração, para quem não sabe, quer dizer as rodas que recebem a força vinda do motor. Se aqui diz tração nas rodas traseiras, somente as rodas traseiras recebem a força motriz gerada pelo motor. Nós temos então o motor, representado pela cor verde, a caixa de transmissão, o eixo cardan, ou árvore de transmissão, levando a força da transmissão até o diferencial traseiro, e os semi-eixos levando essa força até as rodas. Observem que aqui, neste desenho, o eixo cardan foi chamado de árvore de transmissão. No slide anterior, ele foi apresentado como o eixo cardan. Nesse slide, árvore de transmissão. São a mesma coisa. Nós estamos falando da mesma peça. Árvore de transmissão ou eixo cardan. São formas diferentes de nome para essa peça. E aqui nós temos o padrão mais comum, mais popular, que representa pelo menos 90% dos veículos encontrados no trânsito, que é o veículo de tração dianteira. A força gerada pelo motor é projetada apenas nas rodas dianteiras. Observem que nesse caso, como a força não precisa chegar até as rodas traseiras, não existe o eixo cardan para levar a força lá atrás. Se assim fosse, nós teríamos aqui um diferencial e 2 semi-eixos levando essa força até as rodas traseiras. Mas como não é o caso, não existe tração nas rodas traseiras, nós estamos nos referindo somente à tração dianteira, então a força vai ficar por aqui mesmo, gerada pelo motor, diferencial dianteiro, semi-eixos levando a força até as rodas dianteiras. Nesse slide, nós temos uma representação animada de como é que a caixa de câmbio ou caixa de marchas trabalha com as suas engrenagens, de maneira a proporcionar mais força ou mais velocidade para o veículo. Como é que nós vamos entender isso aqui? A cor cinza representa engrenagens que não estão funcionando e a cor vermelha, engrenagens que estão funcionando. Nós estávamos ali na primeira, estamos de ponto neutro agora. Segunda marcha. O neutro ficou só essa engrenagem funcionando, as demais não funcionando. Terceira marcha, neutro, só essa engrenagem funcionando, as demais paradas. Quarta marcha, neutro, marcha ré. Voltando, primeira marcha, essa engrenagem maior, neutro. Segunda marcha, essa engrenagem mediana, neutro, neutro novamente. Terceira marcha, no caso essa engrenagem aqui, neutro. Quarta marcha, essa engrenagem aqui, neutro. E marcha ré, que vai acionar essa engrenagem aqui. Muito bem. Acho que deu para todo mundo entender mais ou menos como é que funciona a mudança de marchas dentro do sistema de transmissão. Uma outra coisa que nós não poderíamos deixar de falar é sobre a função do diferencial. Vocês viram que se o veículo tem tração traseira, ele tem um diferencial entre as rodas traseiras. Se ele é tração dianteira, ele tem um diferencial entre as rodas dianteiras. Se ele é tração nas 4, além do diferencial entre as rodas dianteiras e entre as rodas traseiras, ele precisa também de um diferencial central, que, conforme eu expliquei no slide passado, ele permite que as rodas dianteiras e traseiras possam girar em velocidades diferentes sem que uma delas tenha que se arrastar. Inclusive, a função base do diferencial é exatamente essa. Esse nome diferencial, bem sugestivo, não é por acaso. Diferencial porque ele tira a diferença de giro entre as rodas. Isso acontece tanto entre as rodas do eixo dianteiro quanto entre as rodas do eixo traseiro. Vocês concordam que essa roda que eu destaquei aqui, fazendo esse trajeto, ela está percorrendo um trajeto menor do que essa outra roda aqui? Observem. Olha o tamanho do trajeto que essa aqui percorreu
e olha o tamanho do trajeto que essa percorreu. Observando esse desenho, a gente consegue concluir que as rodas que fazem o trajeto interno da curva, elas fazem também um percurso menor do que aquelas que fazem o trajeto externo da curva. Sendo assim, há uma diferença de giro entre as rodas que fazem o trajeto interno e as rodas que fazem o trajeto externo. E quem tira essa diferença de giro entre essas rodas? O diferencial. Ficou claro isso para vocês? Ótimo! Isso é pergunta de prova também. Então não deixem de anotar. Frisem isso aí e revisem depois. Numa curva, o dispositivo que tem por função tirar a diferença de percurso ou de giro entre as rodas que fazem o trajeto interno e externo da curva é o diferencial. A manutenção preventiva nesse sistema consiste em, basicamente, substituição do conjunto de embreagem. Normalmente a gente troca o disco de embreagem, porque ele tende a desgastar. Mas claro que com o passar do tempo, dali algumas trocas, a gente precisa mesmo trocar o conjunto de embreagem. E eu quero lembrar também a vocês que é o sistema de embreagem, o conjunto de embreagem, que faz a ligação entre o motor e o sistema de transmissão. Quem já dirige já tem essa noção. O motor está funcionando, a marcha está engrenada, no caso nós poderíamos estar de primeira marcha, e o veículo não se movimenta, por quê? Porque você está com a embreagem acionada. No momento que você aciona o pedal da embreagem, você desliga o motor do sistema de transmissão. Quando você vai soltando a embreagem, aos poucos, gradativamente, essa força vai passando do motor para o sistema de transmissão, logo chegando até as rodas. Então, quem faz a ligação entre o motor e o sistema de transmissão é o conjunto de embreagem. Anotem isso. Outra coisa é a verificação do nível do óleo da caixa. A caixa de marchas, a caixa de transferência, ela trabalha com uma série de engrenagens aqui dentro se movimentando. E claro que nesse caso ela precisa de lubrificação e é o óleo da caixa que faz isso. Observar o nível do óleo na caixa de marchas não é tão simples quanto olhar o nível do óleo do motor do veículo. Neste caso, você teria que estar pedindo a um profissional mecânico para fazer isso para você. Nesta aula nós vamos falar sobre o sistema elétrico do veículo. O que faz o sistema elétrico do veículo? Ele gera, armazena, converte e libera a energia elétrica necessária para suprir as necessidades do veículo. Vamos conhecer algumas das principais peças do sistema elétrico. Alternador. O alternador é o componente que gera a energia. Portanto, alternador, vou ligar aqui, ó, gera a energia. A bateria. A bateria é o componente que armazena a energia elétrica. Quero chamar a atenção de vocês sobre isso que eu acabei de falar. São temas muito abordados em prova e, no entanto, o pessoal tem errado, talvez por desatenção ou falta de conhecimento. Muita gente pensa que a bateria é quem gera a energia elétrica do veículo. Não é. A bateria fornece a energia elétrica. Ela fornece porque a energia fica armazenada aqui dentro da bateria. Mas quem gera, quem produz a energia elétrica, não é a bateria, é o alternador. Ficou claro isso para vocês? Cuidado, tem sido perguntado frequentemente em prova sobre isso. Alternador é quem gera a energia elétrica. A bateria é um armazenador de energia. A bobina, qual a função da bobina? Converter a energia que sai em baixa tensão da bateria e elevá-la numa tensão necessária para suprir as necessidades do veículo. Podemos então dizer que a bobina é quem faz essa conversão, transforma baixa tensão, saída da bateria, em alta tensão exigida pelo veículo. O distribuidor não é quem gera a energia.
Aqui eu vim colocando, cada peça que apareceu, fui ligando a função, mas aqui não seguiu a sequência não. Quem libera a energia elétrica para o veículo é a chave de ignição. Inclusive nem vai entrar aqui como peça do sistema elétrico não. Tenta entender isso. A energia elétrica está lá, na bateria, quietinha. No momento que você virou a chave da ignição, você liberou a energia elétrica para o veículo. Tanto que nesse momento, quando você aciona a chave de ignição, você observa que as luzes do painel já se acendem, porque a energia foi liberada. Mesmo que você não acione o motor, o fato de você virar a chave significa que você liberou a energia. Então quem libera a energia elétrica é a chave de ignição. O distribuidor faz o quê? Distribui a energia elétrica. Daqui a pouco nós vamos ver como essas peças funcionam interagindo entre si. Por enquanto vamos nos limitar a conhecê-las. Nós temos os cabos que farão as ligações entre essas peças. Temos as velas de ignição, que aqui na ilustração eu coloquei apenas uma. E temos o motor de partida, também chamado de motor de arranque. Esse motor recebe a energia elétrica vinda da bateria e impulsiona o motor principal. Deixa eu dar uma rápida explicação sobre a função desse motor de partida, porque nos próximos slides nós não vamos ver isso não. Entendam, o motor principal, o motor do veículo, o que gera a força para impulsionar o veículo, ele precisa do primeiro movimento, e depois que ele deu ali o primeiro giro, ele vai fazendo com que os cilindros vão queimando o combustível e explodindo, vai gerando força para ele se auto-impulsionar. Mas e o primeiro movimento? Isso nos traz a ideia daqueles motores antigos, os quais a gente tinha que impulsioná-los girando uma manivela. Girava a manivela, dava aquele tranco, o primeiro impulso no motor, aí ele funcionava, pronto, dali para frente ele ia sozinho. No veículo, a gente ainda observa isso. Exemplo, se a bateria do veículo descarregar, você não tem energia elétrica para alimentar o motor de partida. Com isso, quem vai impulsionar o motor principal? Não tem quem faça isso. O que o pessoal normalmente faz? Pede para empurrar o veículo e com a marcha engrenada, uma segunda ou terceira marcha, a pessoa tira o pé da embreagem e a força faz o sentido inverso. Ela vem das rodas, passando pelo sistema de transmissão, até chegar lá no motor. As rodas é que vão impulsionar o motor e não o motor de partida. Por quê? Porque não tinha energia elétrica para suprir ele. Então vamos entender isso. O motor de partida, também conhecido como motor de arranque, é um motorzinho elétrico, ele é alimentado de eletricidade, que dá o impulso primário no motor, dá o primeiro impulso, o primeiro empurrão no motor principal para que ele possa funcionar. Ficou claro isso para vocês? Ótimo, então apresentadas essas principais peças, nós podemos continuar aqui com a explicação. Conhecemos o sistema elétrico, que é quem gera, armazena, converte e libera energia. Conhecemos as principais peças e as funções de algumas delas. E agora nós vamos ver como é que essas peças funcionam interagindo. Bom, aqui, vou separar aqui para vocês, olha. Nesta área aqui, nós temos representado o motor do veículo. E aqui nós temos o alternador. Observem que o alternador ele é preso por uma correia, essa correia preta, ao motor. O que isso quer dizer? Que o motor principal, estando girando, ele impulsiona o alternador, que também, girando, vai gerar energia elétrica para alimentar a bateria. Observe que aqui nós temos uma ligação levando do alternador até a bateria. Deu para entender esse princípio? Motor principal girando, impulsiona o alternador que gera energia e alimenta a bateria. A bateria, o armazenador de energia, vai liberar a energia para o sistema. Observe que aqui nós temos a chave de ignição, representando, a chave de ignição. Deu para perceber? O condutor acionou essa chave, a bateria liberou energia, que vai fazer esse caminho. Ela vai sair, chegar aqui na bobina por esse polo de entrada de energia
E o que a bobina faz? Vai converter a energia que veio em baixa tensão para uma energia em alta tensão necessária para alimentar o veículo. Esta área aqui não interessa para a gente, porque certamente não perguntará em prova. Vou eliminar aqui. A energia saiu da bateria, liberada pela chave de ignição, entrou na bobina, foi convertida em alta tensão e, pelo cabo da bobina, ela chegou até o ponto central do distribuidor, que é isso aqui. A energia chegou ao distribuidor pelo cabo central. E desse distribuidor nós temos 4 cabos saindo para as velas de ignição. Observem, cabo 1, cabo 2, cabo 3 e cabo 4. Claro que aqui dentro nós temos um rotor que, girando, de acordo com que ele vai tendo contato com cada um desses terminais, ele vai liberando energia para determinada vela. Nessa ilustração nós temos o terminal 1 liberando energia para essa vela de ignição. Observaram? Aqui nós temos o desenho da vela que já está provocando o centelhamento aqui embaixo. Esse centelhamento, conforme vocês viram lá no princípio de funcionamento do motor, ele acontece dentro da câmara de combustão, dentro do cilindro. E assim alternadamente, vai liberar energia para essa vela, para essa, e de forma contínua esse serviço vai acontecer o tempo todo. Aqui nós vimos o princípio de funcionamento para levar a energia até as velas. Claro que nós temos energia elétrica no veículo para alimentar outras coisas. As luzes do veículo, faróis, buzina, lanternas, para alimentar o motor de partida, o motor de arranque. Claro que a energia elétrica é distribuída para várias partes, mas aqui, representado para a gente, o que mais tem sido cobrado em prova é como é que ela é gerada, armazenada, convertida, liberada e como é que ela chega até as velas de ignição. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Qual a manutenção preventiva que a gente deve dar ao sistema elétrico? Primeiro, verificação do sistema de comunicação luminosa do veículo. Diariamente a gente deve estar observando faróis, farol alto, baixo, luzes indicadoras de direção, são as setas, né, dianteiras e traseiras, luz de ré, lanterna traseira, luz de freio, toda a comunicação luminosa do veículo. Verificar diariamente. Caso observe que alguma dessas luzes não está funcionando, tentar identificar o problema, ver se uma lâmpada queimada, se for o caso, substitua, se é mesmo mau contato, talvez um fusível de comunicação lá no painel do veículo, por baixo do painel. Vocês vão encontrar a caixa de fusíveis aí no caso. O recomendável é estar consultando o manual do proprietário para saber fazer os devidos testes ali nos fusíveis, se for o caso substituir algum, saber o que está fazendo. A limpeza da bateria. Hoje em dia nós não precisamos mais nos preocuparmos em completar o nível da água da bateria, porque as baterias blindadas, fechadas, elas não têm mais esse trabalho de completar a água da bateria. Portanto, a gente deve então se limitar a observar se os cabos de energia positivo e negativo estão bem afixados, observar se não está sendo formada oxidação ao redor dos polos negativo e positivo, que é comum acontecer, isso vai formando oxidação e a gente deve limpar isso com escova de dente velha e uma mistura de água e bicarbonato, que faz uma limpeza adequada. Limpar a bateria da parte externa, mantê-la em boas condições de conservação. Troca das velas de ignição. Se um veículo tem aí 4 cilindros, certamente nós vamos ter 4 velas, uma para cada cilindro. Aqui embaixo, na parte inferior da vela, a parte que fica dentro da câmara de combustão, tende a formar sujeira, oxidação, acúmulo de óleo ou mesmo resíduos resultantes da queima do combustível. Isso vai se formando aqui no eletrodo e, com o passar do tempo, faz com que a vela perca a capacidade de centelhamento dela. Muita gente tira a vela, lixa, faz uma limpeza ali, coloca no lugar e ela volta a funcionar, ou funciona por mais algum tempo. Mas eu penso que esse tipo de recuperação não é o mais adequado. Se as velas já apresentam uma certa perda de funcionamento, o adequado seria mesmo a substituição dessas velas. E, claro, observar também os cabos que ligam essas velas. É comum que eles venham apresentar quebraduras ou cortes, e quando isso acontece, a energia elétrica começa a escapar do cabo
para a parte metálica do veículo, para a lataria do veículo. E com isso você vai perceber que uma ou mais velas vão começar a perder o poder de centelhamento. Imagine, cada vez que uma vela dessa deixa de centelhar, é uma explosão a menos que acontece lá dentro do ciclo do motor, conforme nós vimos no funcionamento básico do motor. E isso vai fazer com que o seu veículo perca potência, que ele comece a apresentar o famoso estar rateando. O meu veículo está rateando, o motor está rateando, está falhando, porque provavelmente uma ou mais velas não está fazendo o serviço conforme deveria. Portanto, observando aí a necessidade de trocar as velas, substituí-las, e também observando qualquer dano aos cabos, substituí-los.